alguma música de fundo, é isso. Agora eles estão passando o som e depois vai começar a dança lá, tá? Mas espero que até o momento que começar a dança, realmente, a gente já vai ter concluído aqui. Bom, vamos começar nos apresentando, tá bom? Eu sou a professora Maísa Helena Brum, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campo Sertão, não sou professora do IFSU, na verdade agora sou, né, Edmar e Marta? Que agora eu sou professora do curso de Letras EAD com vocês, né? Mas eu trabalho no Campo Sertão. Oi, Lisiane, tudo bom? A Lisiane é minha colega lá, né, de Campo Sertão. Que legal te ver aqui. E eu trabalho no Campo Sertão desde 2017. Sou professora do ensino básico, técnico e tecnológico, né? Então eu dou aula para o ensino médio e também para o ensino superior, tanto de língua inglesa como de língua portuguesa. Eu sou formada em letras em inglês presencial, me formei na UFSM, fiz toda a minha formação na UFSM, e depois eu fiz letras português à distância pela UAB, como vocês estão fazendo agora, né? Então também sou uma cria, digamos assim, da educação à distância em língua portuguesa, né? Que foi uma experiência bem legal para mim. E agora estou tendo essa experiência também, né, de ser docente, ensinar vocês por meio dessa plataforma. Que mais? Eu trabalho com formação de professores, já faz um bom tempo, desde quando eu fui bolsista de iniciação científica, depois para o mestrado, doutorado, né? Também trabalhei com formação de professores, trabalhei com professores para EJA e geralmente mais focado para o ensino da língua inglesa, né? Que foi a minha tese de doutorado e a meu mestrado trabalhei de forma interdisciplinar, mas tudo com formação de professores. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse corpo docente, né? Que está muito legal do curso de Letras do IFSU. Bom, acho que era isso por mim. O que eu vou trabalhar com vocês, tá? Eu vou trabalhar com vocês nesse primeiro semestre, eu vou trabalhar português, então eu vou trabalhar a introdução aos tópicos gramaticais, e depois eu vou trabalhar inglês 2, né? E agora eu vou passar para a Prof. Marta, que ela vai falar também um pouco. Oi, gente, que alegria vê-los e vê-las aqui, alegria de ver alguns rostos conhecidos, né? A Natália tá aí, meu Deus, o que a Natália faz aqui? Eu espero que a Natália esteja só admirando a aula de hoje, hein, Edmara? Eu espero. Mas eu duvido, porque a Natália é uma pessoa muito estudiosa, então como a gente fica feliz, né? Assim como a Maísa, de encontrar gente conhecida, a gente fica super feliz de ver os rostos conhecidos, até porque, né, estamos em lugares diferentes, territorialmente diferentes, geograficamente diferentes, né? Eu estou em Sapiranga hoje, que é a região metropolitana de Porto Alegre, sou professora de inglês. Diferente da Maísa, eu sou formada só em inglês, eu não cheguei a fazer o português, embora fiquei muito tentada por muitos anos, né? Mas na época... tá como tutora presencial, muito bem, Natália, achei que a Natália estava fazendo mais esse curso. Então, tá bem. Na época era o que eu tinha de melhor, né? Era fazer só o inglês mesmo. Roselaine, tu quer falar? Não? Tá. Às vezes a gente levanta a mão sem querer, não tem problema, viu, gente? Podem interromper. Então, sou professora de inglês aqui no Campus Sapiranga, aqui no IFSU desde 2014, estou aqui no Campus Sapiranga desde 2020. Sou atualmente diretora aqui do campus, então estou na sala da direção, né? Então é possível que vocês vejam alguém entrar, alguma coisa assim, mas não se preocupem que as pessoas estão acostumadas a me ver trabalhando em outras instâncias também, né? Então eu digo para eles voltar depois, está tudo certo. Mas eu dou aula de inglês para ensino médio integrado, subsequente, ProEja. Trabalho com formação de professores na especialização, que a gente tem aqui no campus. Trabalho no mestrado, no nosso querido Prof. EPT, né? Então, já faz algum tempo que eu estou nessa caminhada. Para além disso, sou professora de inglês há muitos anos. Assim, daí, perdi as contas já. Comecei a trabalhar muito cedo, gente, nunca seja velha. Comecei muito cedo, comecei lá com 16, 17 anos, né? Então, a gente já fez bastante coisa nessa vida aí. O meu mestrado e meu doutorado foi bem em aquisição da segunda língua. Então, eu estudei o que acontece no cérebro da gente para a gente aprender uma língua estrangeira, né? Então, realmente, a minha área é
o inglês, né? É a língua estrangeira, é com isso que eu realmente gosto de trabalhar e estou muito feliz de ser a professora de inglês 1 de vocês, né? E depois eu vou dar outra disciplina também mais relacionada à linguística. E é isso, então nós dividimos o nosso tempo hoje, eu e a Maísa, né? Então a Maísa vai começar e aí depois eu vou fazer algumas outras atividades, espero que gostem, se não gostarem, estamos abertas para feedbacks, né, Maísa, para melhorar a nossa performance aqui. É um desafio, é um grande desafio para nós estar aqui hoje, né, nessa modalidade de dar aula de línguas remotamente. É um grande desafio, estamos aqui prontas para o aprendizado. Obrigada. Certo, obrigada, Prof. Marta. Então, vamos lá, né? Como a Prof. Marta colocou, nós dividimos, né? Nós vamos trabalhar a temática, né? É Christmas, é Natal, já que a gente já está aí alguns dias, né? Chegando já às festividades, então a gente tentou pensar em alguma atividade, né? Que conectasse um pouco de literatura com a língua em si, né? E vocabulário. Então, a gente vai começar trabalhando um pouco da parte da literatura, com uma análise, né, literária, assim, um pouco por cima, mais vocabulário. E por isso, né, que a gente pediu a gente colocou lá no Moodle para vocês o texto base, né? Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada, leram o conto. Yes, no, maybe. Sim? Algum sim ali. Stephanie não conseguiu acessar o Moodle ainda, Stephanie? Isso? Yes, muito bem. Tá, então alguns acessaram, né? Ótimo. E outros, né, não tiveram ainda tempo, tudo bem, né? A gente vai se organizando. Então, quem leu o conto, né, vai poder ficar um pouco, vai interagir um pouco mais, vai poder ajudar aqueles que não leram ainda, mas a gente vai fazendo aqui uma dinâmica legal, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui, só um pouquinho. Isso, né? Temos ali ó, do Charles Dickens, né? Tem o conto de Natal dele também. Esse é um conto um pouco maior, né? Porque é praticamente um livro em si. Então a gente escolheu um conto que é um conto mais sucinto, que é do O. Henry, ok? Aí eu também coloquei, pessoal, agora, antes um pouco da nossa aula, lá no fórum, no Precisa de Ajuda, acesse nossos fóruns, que foi o lugar que eu consegui colocar lá a atividade, tá? Eu coloquei um resumo, tá? Das informações que a gente vai fazer hoje, nesses slides, tá lá no PDF para vocês, tá? Depois vocês podem baixar. E caso vocês, né, não consigam se encontrar ali, ou quem não tá com acesso ainda no Moodle, só me mandar um e-mail, vou digitar meu e-mail aqui, tá? E daí eu mando para vocês, bem tranquilo. Posso mandar esses slides também depois. Vou botar meu e-mail, maisa.brum@sectão.frs.edu.br. Então, botei ali, tá? Esse é meu e-mail. Bom, então, nós vamos começar discutindo, né, a short story. Short story, então, é o termo que a gente usa em inglês para falar de um conto, né? Então, é um texto literário que não vai ser muito extenso, né? Esse é bem curtinho, na verdade. Então, esse documento que a gente deixou lá no Moodle para vocês, né? É uma tradução que foi feita por duas alunas na época, né? Quando foi publicado, por duas alunas de mestrado, tá? Da pós-graduação em Estudos da Tradução da Federal de Santa Catarina, tá? E elas fizeram a tradução desse conto, então vocês têm ali no início desse material um pouco da história, né, da onde surgiu esse conto, quem foi, né, o autor, o Henry, e depois vocês têm, né, a versão em português que elas produziram, e por fim vocês têm a versão, né, o original em si, não a versão, o original em língua inglesa, tá? Então a gente optou por apresentar para vocês as duas versões para ficar um pouco mais tranquilo, já que a gente tem esse tempo mais curtinho hoje na nossa aula simples, ok? Então, o nome do conto é The Gift of Magi, ok? Vamos começar falando um pouco da biography, né? A biografia desse autor, né? Então, quem é esse contista, né?
Ele se intitula O. Henry, né? Mas o nome dele, realmente, né, é William Sidney Porter. Então, como a gente costuma, né, saber vários autores, não só da língua inglesa, como da língua portuguesa também, né, eles utilizavam de pseudônimos para escrever seus textos por inúmeros motivos, né? Fernando Pessoa era um deles, que tinha vários, né, pseudônimos aí. Se alguém tiver uma dúvida ou quiser conversar, falar, tá? Pode colocando ali no chat. A gente vai olhar, a Marta pode me ajudar, né? Se alguém colocar e eu não conseguir acompanhar, ou levantar a mãozinha aqui que a gente abre para vocês falar, tá? Bem tranquilo. E se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem também, tá? Que às vezes a gente se empolga aqui e vai muito rápido. Então, quem era esse autor, né? O Henry. He was born in September 11, in 1862, in Greensboro, North Carolina, USA. So he was an American writer. Então, ele era, né, um autor americano, nascido lá nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte, ok? Na cidade de Greensboro. E ele faleceu, he passed away, né? Outro termo que a gente pode usar, aqui eu usei um termo atenuado, né? Passed away. Qual que é o outro termo que a gente usa quando a pessoa morre em inglês? Me ajudem aí. Como que eu posso dizer? Ele morreu em 5 de junho de 1910. Is he died in June 5, 1910 in New York. Então, né, aqui passed away, ele passou, né? Faleceu. A gente pode pensar que a tradução ali do passed away seria o nosso faleceu, não morreu em si, né? Que é um pouco mais atenuado, digamos assim. Então, ele morreu, né, faleceu em Nova York, onde ele terminou a vida dele. Então, dá para se dizer que, embora ele tenha nascido na Carolina do Norte, ele passou vários momentos da sua vida, quase toda a sua... Isso, né, influenciou a escrita dele, tá? Então, ali eu botei para vocês, ó. Isso, né, seria algo como passagem, do pass, passar. Perfeito. Então, coloquei ali para vocês, ó. He was an American short story writer. Então, ele foi um escritor de contos, né? Então, ele ficou famoso, principalmente depois da morte dele, né? Ali mais pro final da vida dele, pós-morte, que ele ficou mais famoso, os contos, né? Começaram a ter maior notoriedade. Whose tales romanticize the commonplace. Então, qual que era a temática principal que ele abordava? Commonplace, in particular, the life of ordinary people in New York. O que vocês podem me dizer aí do que eu coloquei? Qual que era a temática que ele abordava nos seus contos, na maioria das vezes? O que é o commonplace? Isso, né? Romance, ele escrevia romance, né? E falava sobre lugares comuns, que são lugares comuns daquela vida que ele vivia, né? Então, in particular, the life of ordinary people in New York. Isso, pessoas comuns, ordinárias e lugares comuns, né? Então, ele falava sobre aquilo que ele via, né? A história das pessoas ali que viviam em Nova York, que era onde ele passava a maior parte do tempo, tá? E esse conto que a gente passou para vocês lerem, que vamos analisar juntos hoje, né? Tem a ver com isso realmente, ok? Com essa parte de Nova York, né? Da história de um lugar comum, né? Pessoas comuns. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou copiar só esse link aqui para vocês. Deixa eu só sair aqui desta minha apresentação para poder copiar. Vou colar esse link aqui no chat, tá? Mas vocês podem copiar o QR Code ali. Ups, aqui. Clicar tanto nesse link ou copiar com o celular, né? Quem está com o celular, não está fazendo a aula hoje no celular, tá no computador, consegue copiar para o celular o QR Code e vocês vão entrar aí, medir se der algum problema, vocês me avisem, tá? Eu testei 2 vezes, antes estava tudo certo, mas qualquer coisa me avisem.
E vocês vão entrar ali e vocês vão escrever, né, uma palavra que defina para vocês o que é esse ato de presentear alguém em datas especiais. Quando vocês pensam no Natal, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando hoje, né? O que esse ato significa para vocês? Vocês podem colocar um substantivo, um adjetivo, podem colocar em inglês ou português, tá? O que vocês acharem que fica melhor. Estou aqui estudando o que precisa ter nos carros, tá? Para aniversário do filho, vai sentido. Aí eu achei aqui, ó, não fala nada em kit Uruguai, não achei nada falando em kit primeiros socorros, nem questão de estímulos em si, não achei nada de alegria, né? Generosidade. Pode colocar aqui no chat também, tá? Se você não conseguir acessar o Word Cloud aqui, né? Nossa nuvem de palavras. Deverá ser solicitada uma carta de autorização ao banco ou financeira. Essa carta não precisa estar apostilada no cartório, precisa registrar no cartório. Como é que é o carro? Vou compartilhar agora minha outra tela rapidinho para vocês verem como está ficando a nossa nuvem de palavras. Falar isso aí. Então, nós temos aqui no chat, né? Família, carinho, amor, lovely, love, peace, paz, amor, retribuir, né? E aqui na nossa nuvem de palavras, na nossa word cloud, vamos ver o que a gente está aparecendo aqui mais, né? Não sei se vocês já usaram esse aplicativo antes, né? Já participaram de algo assim. Quanto mais palavras iguais são escritas, elas vão ficando maiores, né? Então, as palavras ali como carinho, gratidão, né? Isso foram vocês que escreveram mais pessoas escreveram essas palavras, né? Então, pode resumir aqui que a maioria de vocês, né, acha que vê esse ato de presentear alguém em datas especiais como um sentido, né? Tem um sentido de gratidão, de gratitude por trás, né? De amor, o amor e o love estão aparecendo ali, né? Grandinhos. De união, de care, né? Care, cuidado, o afeto, tá em português ali. Best friend, presentear o melhor amigo, legal. O que mais que tem? Algo que a gente se importa com a pessoa, né? Quando a gente está presenteando alguém, isso mostra que we care for this person. A gente se importa, we care. Solidariedade, fé, né? Faith, solidarity, aqui no chat aparecendo também. Reconhecimento, gentileza, né? Kindness, gentileza. Esperança. Então, acho que todo mundo já conseguiu colocar, né? Então, dá para resumir aqui que a nossa turma hoje, né, vê esse ato de presentear como um ato de gratidão, de amor, né, de carinho, que você está expressando isso para alguma pessoa, né? Você, nessas datas especiais, quando a gente pensa num presente de Natal, especificamente, né, num Christmas gift, a gente pensa nessa relação de carinho, de amor, né? Então, o que eu vou dar para o meu parceiro, para minha parceira? O que eu vou dar, né, para um afilhado, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, né? A gente quer pensar nesse presente com amor, com carinho, quer pensar num presente legal, né? Que a pessoa goste, que realmente a pessoa, né, se sinta agraciada, né? Se sinta feliz em receber aquilo que a gente tá dando para essa pessoa, né? Então é uma troca, né? As duas pessoas ficam, né? Quem dá o presente e quem recebe o presente ficam felizes, né? Alegres, aquece o coração, né? Ficam felizes. Muito bem. Obrigada pela participação, ótimo. Então, pensando, né, nessa questão de se presentear, né, no Natal, principalmente, que é a nossa temática hoje, vou voltar aqui para os meus slides. Vamos dar um contexto, tá? Contexto, um breve contexto, né? Agora, quem não leu o texto ainda, né? Open your ears. Vamos escutar bem agora para a gente poder fazer as questões juntos, tá? E quem leu já vai conseguir, né, fazer algumas conexões aí. Então, qual que é o contexto desse conto, dessa short story? The Gift of the Magi was written in 1905. Então,
esse conto em si, ele foi escrito, né? Was written in 1905. Quase ali, né, para o final da vida do O. Henry. It was originally published in the New York Sunday World Newspaper in 1905. Então, ele foi escrito e foi logo publicado, né, no jornal da época, que era um jornal bem conhecido, que é o The New York Sunday World Newspaper, ok? Jornal. Que era onde o autor, né, o Henry, tinha contatos e era acostumado a publicar seus contos nesse jornal. Porque pensem, gente, naquela época, em 1905, né, onde as pessoas se conectavam com a literatura, né? Não era tão prático assim eu ir lá e comprar o livro que eu queria, né? Custava dinheiro, porque para fazer um livro você, né, conseguir montar um livro, né, passar por aquelas prensas, tudo isso demorava um bom tempo, né? Então, o jornal era um meio, né, um veículo que você conseguia ler, né, não só notícias da época, né, do dia, mas também, né, textos literários. Então, vários autores, né, conhecidos, isso também em português, depois vocês vão ver nas disciplinas de literatura de língua portuguesa, né, escreviam para jornais também. It also appeared in the 1906 O. Henry's Anthology, The Four Million. Então, um ano depois da publicação no newspaper, no jornal da época, ele entrou para o livro, né, do O. Henry, que é a antologia dele, que foi chamada The Four Million. Okay? Então, esse é o contexto lá em 1905. Então, pensem que se ele vai falar do lugar comum, do commonplace, dos nova-iorquinos, né, dos New Yorkers, ele vai falar lá dessa época, né, de 1905. Daí eu já vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Se a gente consegue já depois, lá no final, fazer conexões dessa história com hoje em dia. Será que ela poderia acontecer hoje em dia ou não? Ok? Pensando nesse contexto de escrita. Agora vamos pensar no plot, tá? Na short story plot. Qual que é o enredo? Plot é o enredo, tá? Qual que é o enredo principal dessa short story? The story is about a poor, young married couple, Jim and Della, who want to buy Christmas gifts for each other, but do not have enough money. Então, quem já leu, né? Quem conseguiu ler para a aula hoje? Qual que é a temática principal? Qual que é o enredo aí? O que vai falar sobre, no geral? Me ajudem aí no chat, quem leu. E também resumindo o que está aqui, né? Em inglês. Casal quer comprar presente. Tem um casamento, porque eles são casados, né? Young married couple. Então, é um casal. Casado, married. Eles querem comprar um presente de Natal, um para o outro, mas eles não têm dinheiro, né? Então, eles são um poor couple. Eles são pobres, né? Então, eles têm o dinheiro ali contadinho, né? E eles querem se presentear, que ainda agora vem do que a gente estava falando ali na nossa nuvem de palavras, né? Querem se presentear por quê? Porque eles querem demonstrar carinho um para o outro, né? Que eles estão ali um pelo outro, que eles se amam, né? E eles não querem qualquer presente, eles querem um presente que seja bem significativo um para o outro, né? Não qualquer coisa. Isso, obrigada ali, né? O pessoal que está colocando sobre o conto. Quer comprar presente de Natal, não tem dinheiro, né? Então é um casal humilde que está na época lá chegando o Natal. Eles querem comprar um presente para o outro, mas não tem dinheiro. Então, o enredo vai ser dentro desse sentido aí, ok? Isa, foi enviado, está, eu acho... Edmara, tu lembra onde é que ficou o conto? Ele está no fórum. Naquele fórum de dúvidas mesmo, de materiais, aí eu coloquei os links dos contos lá. Isso. Obrigada. E eu também coloquei a atividade que a gente está vendo hoje, tá? Também num dos fóruns. Então, vamos para análise, ok?
Análise do conto em si. O conto é pequenininho, eu dividi em algumas principais partes, ok? So now let's look at the title. Isso, precisa de ajuda. Obrigada, Carlos. So let's look at the title of this short story. O título, né? Vamos olhar para o título, the title. What's the meaning of the title? Qual que é o significado desse do título, tá? Desse conto. O título é The Gift of the Magi, ou The Gift of Magi. O que vocês entenderam do título? The Gift, gift é presente, ótimo. O presente do Magi. Quem que é o Magi? O Magi. Carlos colocou que faz analogia aos Reis Magos. Então, será que é um conto que vai puxar para o religioso? Porque ele tem um termo aqui que Magi, né? É os Reis Magos. É o termo que a gente usa em inglês para se referir aos Reis Magos. Magi. The Magi são os Reis Magos. E isso remete, né, aos Reis Magos, que tem a ver com religião. Quem leu o conto tem a ver com totalmente religião ou não? O que vocês acham? Não, né? Isso, embora ele traga, né, essa simbologia no próprio título, né, do Magi, dos magos, ele vai falar muito mais, né, depois do final do conto, quem leu é quase como se fosse uma... Ai, como é que a gente chama isso em português quando tem uma lição de moral? Me ajudem aí, Edmar, aí. Como é que é o nome? Eu esqueci agora o nome do... A fábula? Isso, obrigada. A fábula, né? Isso, é como uma fábula. O Henry era muito, né? Escrevia muitos dos contos dele com essa característica no final de ter, né? Uma moral da história, né? Ele sai do conto, né? Da explicação dos personagens do conto da história e ele faz esse parênteses, digamos assim, né? Colocando a moral. Então, esse título aí tem a ver, né? Com o que são esses Reis Magos? Reis Magos, né? Para a religião, eles, né, vão levar presentes quando o menino Jesus nasce. E esses presentes, né, são presentes significativos para esse menino, né? No texto, isso fica bem claro que, né, não tem a ver com a religião em si, tem a ver com esse ato de presentear do marido e da mulher, né, irem atrás de um presente significativo um para o outro, embora eles não tivessem nenhum dinheiro. E daí tem uma parte, né, meio trágica, meio engraçada aí nesse conto, né? Então, algumas questões para vocês. Daí vocês podem me colocar aqui no chat qual que é a alternativa que vocês acham, tá? A primeira pergunta, question para vocês is: why is Della? Della is the wife, ok? The wife, a esposa. Della is upset at the beginning of the story. Já estão largando ali, todo mundo, né? CCC, já estão afiados. Isso aí, a gente gosta. Então, por que a Della estava triste no início da história? Letra A é she lost her job. Ela perdeu o emprego. Letra B, she has been fighting with Jim. Ela estava brigando com o Jim, que é o marido dela. Ou she does not have enough money to buy a nice present for Jim. Letra C, isso aí, né? Todo mundo colocou ali. Ela não tem, né, dinheiro suficiente para comprar um presente legal para o marido para o Natal, né? Então, a história começa com ela triste, né? Pensando como que ela ia fazer para comprar o presente, já que ela não tinha dinheiro. Ok? Então, letter C. Great. Como que a gente sabe isso analisando o vocabulário do texto, né? Então, eu coloquei aqui os excertos que a gente pode pegar lá do conto, né, em inglês e ver, ok, é a letra C, realmente ela queria, né, comprar um presente para ele, mas ela não tinha dinheiro. Então, nesse trecho no início ali, tá na primeira página do conto em inglês, né? Tá na página 63 ali do material que a gente passou para vocês. Minto, tá na página 64, né? Esse trecho tá na página 64. O
que diz ali, ó, tomorrow would be Christmas Day, and she had only 187 with which to buy Jim a present. Ela tinha only. Quanto que ela tinha? Só 1,87 de dólar, né? Para comprar, buy a present, comprar um presente para o Jim. She had been saving every penny. Ali que eu coloquei em vermelho para vocês, né? Ela tem guardado, né? Cada centavinho. Então, saving ali no sentido de guardar esse dinheiro, né? She had been saving every penny. Cada centavinho ela guardava, ok? Então, aqui a gente consegue analisar a resposta que vocês nos deram, né? Que é a letra C, com a afirmação disso no vocabulário do texto. Agora, minha próxima pergunta para vocês é: from where does Della get 187 cents according to the text? Da onde que a Della consegue esses 1,87 suados, né? Que ela ficou lá guardando, contando, de acordo com o texto. Letra A, by hanging with merchants. By shoveling sidewalks in front of stores. Então, letra A, by haggling with merchants, quer dizer que ela estava barganhando. Haggling, ela estava barganhando, ela estava pechinchando com os mercadores, quando ela ia fazer as compras dela. Letra B, by shoveling sidewalks in front of stores. Ou ela estava tirando a neve, shoveling é você pegar pá, né? E a neve, porque Nova York no Natal é muito frio, neva bastante. Ela tirava a neve na frente das calçadas e ganhava um dinheirinho. Ou ela estava working for the grocer, butcher and vegetable man. Ou ela estava trabalhando, né? Para o verdureiro, o cara das frutas, o açougueiro. Isso, muito bem, né? Então, ela conseguiu esse dinheirinho suado, 1,87 dólares, né? Que ela barganhava, ela pechinchava quando ela ia fazer as compras, né? De alimentos para cozinhar em casa, fazer alguma coisa, ela ficava pechinchando e o que sobrava ela guardava para comprar o presente para o marido, ok? Na análise do texto, então, a gente pode perceber ali, ó, que ela diz $1.87, né? $1.87. E ela conseguiu guardar isso by bulldozing. Bulldozing é a mesma coisa do haggling, tá? Que tem ali na letra A. Haggling e bulldozing são dois termos que a gente usa para pechinchar da língua inglesa, ok? Quarta pergunta, então. What are Jim and Della's most valued possessions? Quais são os objetos que eles tinham mais valor para o Jim e para Della? Na vida deles, eles tinham dois objetos pessoais que tinham mais valor. Era o Jim's hat and Jim's watch, desculpa, and Della's hat. O relógio do Jim e o chapéu, hat, da Della. Jim's briefcase and Della's jacket. A pasta do Jim e a jaqueta da Della, ou Jim's watch and Della's hair? Ou o relógio dele e o cabelo dela. Isso, muito bem, todo mundo nascer, né? Então, eles tinham, assim, dois objetos, né, que eles achavam que tinha muito valor para eles. Era o relógio, né, de mão do Jim, aqueles reloginhos, né, antigos que você colocava uma corrente, ok? E o cabelo da Della, que era muito bonito, né, longo. Então, era algo que eles achavam que era as duas posses, né, possessions deles. Então, aqui o trecho do texto que fala sobre isso. Então, eles tinham essas duas possessions, que eles tinham um mighty pride. O que é pride em inglês? Eles tinham o que desses dois objetos, dessas duas posses? Orgulho, né? Então, eles tinham orgulho. Aquele relógio era o relógio que ele ganhou do avô dele, né? Um relógio antigo. E a Della tinha muito orgulho do seu cabelo. O marido também gostava, né? Como ela prendia o cabelo, como ela deixava ele solto, ok? Então, aqui a gente tem essa menção que confirma a nossa resposta lá no texto. E daí, depois disso, tá chegando a noite de Natal, a Della, ela sai e ela vai na Madame Sofronis. O que ela vai nessa loja da Madame Sofronis fazer? To look for work, ela vai procurar trabalho, porque ela queria dinheiro. Ela vai to sell her hair,
vai vender o cabelo dela, ou ela vai to beg for money, ou ela vai implorar por dinheiro na loja da Madame Sofronis. Isso aí, let there be. Então, qual que é a ideia que a dela tem para conseguir mais dinheiro e comprar o presente que ela queria, que era a corrente, né? De que ia a ser acoplada no relógio, né? De bolso do marido, para ele poder segurar aquele reloginho, né? A corrente. E ela pensou, vou vender meu cabelo. Então, ela foi lá na loja da Madame Sofronis to sell her hair, para vender o cabelo dela. No texto, como é que a gente vê isso, né? Quando ela sai da casa e ela vai lá e tem hair goods no texto, né? Hair goods, hair, cabelo, goods são mercadorias, né? Então, como se fosse uma loja de cabelos, o cabeleireiro. E ela pergunta, né, para Madame Sofronie, will you buy my hair? Você comprará? Você compra meu cabelo? E a Madame, né, respondeu, I buy hair. E sim, eu compro o cabelo, né? Senta aqui, vamos dar... Let's look at it. Vamos dar uma olhada para ver quanto eu vou te pagar por isso, né? Ela paga quantos dólares? Vocês lembram? Quem leu aí? Quanto que ela ganha para vender o cabelo? $20, right, Roger? $20, né? $20. E dá bem certinho o dinheiro, ali sobra uns pennies, porque a corrente do relógio que ela queria comprar para o marido era $21, né? E alguma coisinha e sobra algumas moedas que ela leva para casa depois que ela compra, ok? E aí? Which best explains why Jim is so stunned when he first sees Della? O marido volta para casa, a Della tá super faceira, né? Com o presente que comprou pro marido, a corrente pro relógio, mas o Jim, ele fica assim, ó, né? Stunned, fica apavorado, né? Olhando para ela. Por que ele fica apavorado? He doesn't like how his wife look with short hair. Ele não gostou como ela ficou com o cabelo curto. He doesn't recognize his wife. Ele não reconhece a esposa dele. Ou he bought her a gift that she can use. Ou porque ele comprou para ela um presente que ele também suou para pagar, né? E ela não vai mais poder usar esse presente. Ali era para ser C, tá? Mas eu coloquei D sem querer. Estão colocando D, isso mesmo. Ficou A, B, D, né? Mas era para ser o C. Então, por que ele fica apavorado quando ele volta para casa e vê ela de cabelo curto? Porque ele comprou um presente que ela não vai conseguir mais usar. E qual presente era esse que tem aqui, ó? Nesse trecho que confirma a nossa resposta? Quem lembra aí que leu? O que ele comprou para ela? Que ele ficou, né? Abisbacado. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse presente aí? O que são os combs? São os combs, the set of combs. São pentes, né? Mas não são pentes comuns. Naquela época as mulheres usavam, né? Aquelas presilhas assim bonitas, né? Com muito brilho ou pérolas, né? Os acessórios de cabelo. Então ele comprou 2 acessórios de cabelo, né? Para ela usar. E agora, como ela tinha vendido o cabelo, ela não conseguiria, né? The tresses that should have adorned the covered adornments were gone. As tranças, né? As madeixas dela were gone. Sumiram. Então, ele não ficou triste porque ela estava de cabelo curto, né? Ele até disse que ele vai amar ela de qualquer maneira. Mas ele ficou triste porque ele teve que fazer o quê para comprar esses pentes, esses acessórios para o cabelo dela? Quem lembra aí? Ele vendeu o relógio, né? Ele vendeu o relógio. Então, ela comprou a corrente para o relógio dele, porque o relógio era importante para ele. E ele vendeu o relógio, né? Para poder comprar o adorno de cabelo para ela, que era um adorno que ela queria muito. Então, nenhum pôde usar, né? Aquele presente que recebeu. E, por último, né? Queria que vocês me dissessem aí. Does the story end the way you expected? A história termina da maneira que vocês esperaram? Did you find it endearing that the two gave up their possessions for each other? Or were you exasperated that neither could enjoy the other's gift? Então, vocês acharam legal, né, que ambos abriram mãos desses objetos que tinham significado para eles para comprar presente um para o outro?
Ou vocês ficaram tristes, né? Que eles não conseguiram, né? Eles ganharam um presente, mas eles não vão conseguir usar esse presente no final das contas, né? Que cada um vendeu o que era mais importante das possessions. Triste? É, né? Dá para pensar que é uma trajetória que vai acontecer, né? Aqui algumas referências. Então, lá no final do conto, tanto em português como em inglês, né? Depois, quem não leu, eu sugiro que vocês leiam, né? É muito interessante ver essa questão, como acontece nas fábulas, né? Da moral da história, né? Então, eles compraram esses, né? Venderam suas grandes posses, os que tinham muito significado, e ao mesmo tempo eles pensaram na posse do outro, né? Qual que é um objeto que a outra pessoa que eu amo gosta muito, né? E eu poderia pensar num presente em relação a isso. E eles acabaram vendendo e, né, para comprar o presente um para o outro, no final das contas, né, eles não vão poder usar. Ela fala, né? A dela fala que o cabelo dela vai crescer de novo e eventualmente ela vai poder usar, né? E isso, o sacrifício que se faz por amor, né? Então, tem a ver com essa questão do amor, do carinho, né? Então, eles sacrificaram uma coisa que era muito importante para eles para fazer o outro feliz. Embora não tenha dado muito certo, né? Isso, o humor deles é muito grande, né? A ponto de venderem as coisas que eles gostam muito. Isso aí, minha gente. Alguma questão, alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de colocar aqui a mais? Compaixão, né? Tudo que várias palavras a gente colocou lá, né, no nosso Word Cloud no início, né? Agora estão voltando. Isso, a lição é pensar no outro. Ok, gente. Então, muito obrigada. Do conto era isso, tá? Agora eu vou passar então para a Prof. Marta para ela continuar a nossa atividade. Não, depois dessa baita aula, acho que eu nem vou fazer mais minhas coisinhas que eu tinha pensado aqui. Liliana, tu quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Liliana, tu levantou a mão. A Liliana está com a mão levantada. Na realidade, eu iniciei o curso de letras mais voltado na vontade do português, né? Então, o inglês eu sou bem zero à esquerda, digamos assim. Eu queria saber o que vocês indicam para a gente que é iniciante, digamos assim, para conseguir memorizar mais fácil ou alguma atividade que a gente possa estar fazendo com mais frequência, coisas assim. Carlos Eduardo, tu quer fazer também alguma pergunta? Algum comentário? Só um comentário ali na parte da moral da história ali ao final, né? Que ele compara daí, né? Fala dos reis magos que eram sábios e tal. Eu até entendo o sacrifício deles e tal, mas eu não sei se eles foram muito... O casal foi muito sábio, né? Em fazer isso, né? Mas não sei se pode se fazer essa analogia assim, Não, pode sim. Tem esse tom meio irônico por trás, né? Eles foram sábios, mas também não tanto, né? Que ele chama eles meio de tontos, né? No final do conto. Isso aí, obrigada, Carlos. Liliana, olha, várias coisas você pode fazer para ajudar, né? A Prof. Marta acho que vai conseguir te conectar melhor, porque ela vai dar a disciplina, né, do inglês 1. Mas seria assim, você já olhar alguma coisa, né? Um filme, um seriado que você já olhou, tentar, né, colocar a legenda em inglês, olhar alguns momentos. Às vezes uma coisa que é bem basiquinha, mas ajuda bastante é ler. Eu vi que você tem aqui a tua fotinha com um nenê, né? Ler alguma historinha em inglês, né? Então você vai aprendendo também. Às vezes a gente começa de pouquinho, mas vai aumentando o vocabulário. Então coisas pequenas assim já dá para fazer. A Duolingo é uma ótima ferramenta também, né? Isso aí, eu ia sugerir também o Duolingo, essa questão de assistir coisas em inglês, ouvir música, né? O máximo que puder. É isso, tem que entrar nesse universo, porque senão a gente não consegue, né? Imagina isso. Que idade tem teu bebê, Liliana? Que eu vi que ele estava aí falando. Ele tá com 1 ano e 8 meses. Eu já coloco bastante de musiquinha, né? Que fala as cores e tudo para mim também ir aprendendo junto com ele, né? Eu noto que ele também já gosta. E ele já fala em português? Está aprendendo. Tá aprendendo. Pois é, tu vê que a gente demora lá
quase 2 anos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, para começar a falar a língua da materna, né? Que é a língua que a gente já nasceu, antes de nascer já estava ouvindo, né? E aí a gente pensa que daqui a pouco vai aprender inglês em 6 meses? Não, não vai, gente. Não vai, né? Então a gente precisa fazer um esforço muito maior para a gente conseguir aprender essa língua estrangeira que vocês estão se propondo aqui, que é o inglês, né? Maior do que o português, porque vocês têm muito menos tempo de que a gente chama de input, né? Muito menos tempo de exposição à língua, né? A língua falada, a língua escrita, enfim, né? Cultura, então tudo isso vem junto. Mas a gente tem técnicas, né? E o nosso grande desafio aqui, para além de ensinar inglês, é ensinar técnicas de ensinar inglês. Vocês vão ser professores de inglês, né? Professores de português. Então não é apenas para aprender inglês, mas para aprender inglês para poder ensinar. Então vejam o desafio, né? Que a gente tem aqui. Mas a gente vai dando algumas dicas no decorrer do tempo, né? Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que a gente está tendo de conhecer vocês, de vocês também nos conhecerem assim em time, né? Em real time, porque depois a gente vai deixar as aulas lá para vocês, mas a gente acha que não vai ter mais, talvez, tanto contato, não sei. De repente a gente inventa alguma coisa, né, Edmara? A gente tem alguns contatos aí, porque isso é bacana, isso é muito bom, né? Dicionário, né? Leitura de dicionário. E eu já vou começar dando uma dica aqui para vocês, né? A gente vai continuar falando de Christmas. Então eu vou, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o que eu queria. Vamos tentar, né? Então eu tenho aqui um PowerPoint com algumas palavras. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o vocabulário, né? Então a primeira palavra que eu ponho aqui já é Christmas. O que eu sugiro? Deixa eu já colocar no outro aqui. Eu sugiro que vocês façam uma coisa muito simples. Quem quer ter mais contato, né? Coloca ali, ó, no Google Tradutor, Christmas. E aperta aqui, ó. Christmas, Christmas, Christmas. E tenta repetir. Christmas, Christmas. Christmas. Certo? E assim a gente vai fazendo. A gente vai ouvindo, repetindo, bem como uma criança mesmo, né? Saiu o áudio aí para vocês? Saiu, tá. Então, o Google Tradutor, ele é essa ferramenta que vai nos ajudar nessas... na pronúncia, digamos assim, tá? Então, a gente vai sempre tentar trazer a tecnologia ao nosso favor, tá bem? Então, aqui nós vamos falar de Christmas, que é Natal, né? E aí eu trouxe pouquíssimas palavras aqui, né? Porque não dá tempo, é só realmente para a gente mais se conhecer hoje, quebrar o gelo, né? Então, nós temos aqui Santa, né? Santa, nós temos Christmas Tree. Acho que os desenhos são bem ilustrativos, né? Christmas Tree. E eu espero que enquanto eu estou falando Christmas Tree, vocês estejam aí repetindo, né? Christmas Tree. Presents. Ah, tá. Tá aparecendo, né? Presents. Ou gifts, a gente também usa, né? Vocês vão ver que tem diferença do meu sotaque para o sotaque da professora Maísa. E tá tudo certo, viu, gente? O inglês é uma língua universal. A gente fala ela por todos os lugares do mundo. Eu estudei a vida inteira inglês americano, mas eu morei depois algum tempo na Escócia, então meu inglês de vez em quando sai umas coisas mais britânicas, assim. Candy cane, candy cane. Sleigh, sleigh. Elf, né? Elf, que não é tão comum aqui no Brasil, os elves, né? Então, se a gente tem um elf, two elves. Reindeer. Marta, Oi. a Sol colocou ali se o certo é Santa Claus ou apenas Santa. Ah, ótima pergunta. As duas formas estão corretas. Santa Claus, Santa, os dois jeitos. Assim como a gente diz Noel, Papai Noel, né? A gente não usa tanto Noel, mas poderia. Perfeito, ótima pergunta. Snowman, né? Então boneco de neve, que para nós também não é comum, né? Star, Christmas Carol, que é o coro de Natal. Holly,
Holly, que é um arbusto que tem umas frutinhas, né? Holly. Depois decoration, e aí tem vários tipos de decoration. A gente tem os stockings, e stockings tem uma coisa muito legal, né? Stockings são aquelas meias que as pessoas penduram na lareira, quem usa lareira, às vezes a gente tem aqui também e pendura, né? Mas ela tem uma tradição no Natal, principalmente no Natal europeu, muito interessante. Para que servem essas meias? Servem para depois do Natal, no dia seguinte, ou naquela noite do 25 para o 26, Santa Claus goes there and put some small gifts in it. Né? Então, o Papai Noel vai lá e coloca pequenos presentinhos ali dentro, e no outro dia as crianças têm mais uma surpresa, né? De cada um pegar sua meia e pegar coisas. Normalmente são doces, coisas assim, porque não é esse calor que é aqui, né? Então dá pra gente colocar essas coisas, os docinhos dentro da meia, que não ia dar certo, né? Gingerbread Man, que aqui a gente faz as nossas bolachinhas de Natal, que são maravilhosas, mas são diferentes, né? Esse aqui é um gingerbread, é de gengibre. Wreath, que é a guirlanda. Christmas lights. Candle. Mistletoe. Mistletoe é um galinho é uma planta que tem florzinhas, né? E existe uma tradição sobre mistletoe. A tradição diz que o casal que passar por baixo do mistletoe, tem que se beijar, né? Então a gurizada gosta bastante de brincar disso, de andar lá com um galinho e ficar botando na cabeça assim um do outro, que é para ver se rolam uns beijos, né? Então, são algumas tradições, assim. Então, quando a gente fala em língua estrangeira, a gente fala em cultura também. Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso e trazer isso, né, para as nossas aulas, tá, gente? Eu não estava acompanhando aqui o chat. Azevinho é o nome da planta? Uhum. Ok? E lembram que eu tinha pedido para vocês ali antes? O visco de Natal, exatamente. Que eu tinha pedido ali para vocês antes pegarem papel, caneta, coisa e tal, pois eu vou propor uma atividade de listening já aqui com vocês. A gente normalmente trabalha 5 habilidades quando a gente trabalha com inglês, né? A gente trabalha speaking, que é falar, a gente trabalha listening, que é ouvir, reading, que é ler, writing, que é escrever, e eu costumo dizer que tem uma quinta, understanding, que é entender, tá? Compreender a língua, que vai além disso tudo, né? Não adianta a gente só saber ler e escrever se a gente não consegue compreender o contexto todo, né? Então, hoje aqui nessa aula, vocês estão tendo esse momento de ter tudo isso, tá? A ideia que a gente propõe é de uma aula que tenha todas as habilidades aí. Pegaram o papel de vocês? Agora vocês não vão mostrar para os coleguinhas, tá? Mas eu vou ler uma série de instruções para vocês e vocês vão desenhar o que eu estou dizendo, só isso. Depois vocês vão mostrar para nós aí na câmera, quem tiver coragem. Vamos ver o que vai sair, ok? Vou ler bem pausadamente, fiquem tranquilos. Então, primeira instruction, né? Draw é desenhar, tá? Draw a line for the floor. Draw a line for the floor. Draw a line for the floor. Then, draw a Christmas tree on the floor. Draw a Christmas tree from the floor. Se alguém se perder em alguma, segue adiante, tá? Faz o que conseguir. Christmas tree. Se prestar atenção ali nos slides, né, já vão lembrar o que é Christmas tree. Decorate the tree. Decorate the tree. Use the decoration, the Christmas decoration on the tree. Então, recapitulando. Draw a line for the floor. Draw a Christmas tree on the floor and decorate the tree. Continuando. Draw a snowman to the left of the tree. Draw a snowman to the left
of the tree. Left. This is my left hand. Draw a snowman to the left of the tree. Left é esquerda, né? Draw a snowman to the left of the tree. Draw a gift, draw a present to the right of the tree. Draw a present to the right of the tree. Draw a present to the right of the tree. E para terminar, draw a tag, attach it to the gift, to the present, and put your name on it. Então, draw a tag, uma etiqueta, ok? Attach it to the present and write your name on it. Draw a label, draw a tag, attach it to the present and write your name on it. Poderiam mostrar o que vocês fizeram? Botem na câmera aí. Ah, pequenininho, bota mais pertinho, Maísa. Olha, Maísa, muito bem. Olha, só o ensinando crochê, adorei. E aí, gente? Vamos lá, coragem. Carlos, eu não vou conseguir ver todo mundo aqui. Olha o do Carlos, que lindo, viu só? Todo mundo rodando teste psicológico. Edmara, que lindo. Ótimo, Sandra. Diele. Diele, mostra de novo, Diele, que eu não vi. Bem pertinho, Diele, da câmera. Agora sim. Aham, muito bem. Então, a ideia, né? Muito bem, a grande maioria acho que conseguiu fazer quase tudo que foi dito. Perfeito, gente, vocês são muito bons, né? Ensinar a língua estrangeira sempre tem isso, né? Tem uns alunos que sabem muito já e tem aqueles que estão recém conseguindo, né, Dorilde? Fica tranquila, estamos recém começando, né? A gente vai devagarinho e vai aprendendo, tá? Todo mundo vai conseguir chegar em algum lugar algum dia, tá? Mesmo que não seja o mesmo lugar que todo mundo vai chegar, né? Mas a gente vai conseguir. Fiquem tranquilos que a gente chegará lá, tá? Então, ótimo, a ideia era essa mesmo, né? Então, de fazer ali a linha, né? The line from the floor. Eu também sou péssima desenhando, nem te preocupe, por isso que eu nem me aventurei, né? Depois de fazer a linha, era desenhar a árvore de Natal nessa linha do chão. Depois, decorate the tree, né? Decorar a árvore. Depois, draw a snowman to the left. Então, desenhar o boneco de neve à esquerda. Depois, draw a gift to the right of the tree, né? Desenhar um presente ao lado direito da árvore. E, por último, draw a tag attached to the gift and put your name on the tag. Né? Então, desenhar uma etiqueta nesse presente e colocar o teu nome nessa etiqueta. Sim, Carlos, fica à vontade. Só abrir um parênteses aqui, né? Quando a professora mostrou os slides com as imagens e os nomes, né, ligados ao Natal, mencionou dos elfos, ou elves, né, que não é tão comum aqui. Na verdade, nos últimos anos eu vejo que eles já estão usando o termo elfo em filmes, principalmente de Natal, né? Antigamente, na minha infância, eles traduziam como duendezinho, né? Ou sei lá, os duendes do Papai Noel, né? Mas eu acho que como se popularizou devido a aqui no Brasil, principalmente acho que depois do Senhor dos Anéis, né? Que veio da literatura de fantasia, que acho que aumentou aqui no... Eu gosto muito de literatura fantástica, né? Então eu vejo que o termo, e principalmente em jogos online de RPGs também, que
tem muito o termo elfos, né, que vem da mitologia nórdica e também acaba sendo usado muito né, em contos e romances de ficção fantástica e em jogos e tal. Acho que se popularizou muito, principalmente entre as crianças, o termo, né, e os adolescentes. E eu vejo que eles têm traduzido, em alguns filmes de Natal, têm chamado de elfos, né, nas traduções atuais, né. Na minha infância, eles não usavam esse termo, eles adaptavam para duendes, né, coisas assim. Verdade, verdade. Agora já está muito comum os elfos. Tudo bem. Vai ser o orador da turma, será o Carlos, ó. Dentro dos próprios telefones, Roger, existe tradutores, assim, depende do telefone que tu usa. Se tu vai usar daqui a pouco um iPhone, tu vai ter ali um tradutor. Se tu vai usar o Samsung, quase todos eles vêm com um aplicativo de tradutor, né? Continuamos então, gente. Vamos lá, então agora nós vamos assistir uma propaganda, um advertisement. Vamos ver se eu consigo chegar lá. E vocês me sinalizem se vão ouvir, tá? Então, essa ideia aqui, vocês desculpem as propagandas, né? Mas aqui... Por que eu não estou conseguindo lá? Porque fica... né, mais fácil a gente usar o que já tem do que a gente ficar criando tudo, e realmente é um videozinho curtinho que tem perguntas no meio, né? E esse aqui eu acho que tá bem tranquilo de todo mundo compreender, tá? Eu queria ver se eu conseguia botar ele grande aqui. I don't fight this feeling any longer. Muito bem. Então ele vai vir com perguntinhas ali, né? The dragon is... O que está acontecendo com ele? Ele está happy, thirsty, sad, hungry. Então eu vou clicar ali no sad, já que vocês estão dizendo que ele está sad. Vamos ver se está correta a nossa... Bingo! Correct. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. And if I have to crawl upon the floor, come crashing through your door forever. What are the colors of the decoration of the tree? Então a gente pode escolher várias aqui, né? Red, blue, scarlet, golden, yellow, tem golden, tem, pode ter mais que uma, gente. Red, golden, and red. Só para a gente recapitular aqui, né? Bom, esse só tem aquela musiquinha de fundo, mas não existe um áudio assim que a gente precisa interpretar. A gente só vai interpretar a imagem em si, né? No fim, eu cometi um equívoco, eu não perguntei para a Edmara se todos os nossos alunos são visuais, né? Ou se nós temos algum aluno que tem alguma deficiência visual, alguma deficiência auditiva, não sei também se a gente tem esse dado, né? Isso é importante para nós. Eu não cheguei a reparar todos ainda, foi uma falha minha. Eu só constatei que acho que tem um aluno com baixa visão que eu vi até agora. Ah, com baixa visão, tá.
Ok, então... Mas de fato, eu preciso verificar isso, porque eu não fiz ainda. Então, eu já peço desculpas para este aluno, tá? Que eu trouxe algo com bastante visualização aqui, mas eu vou depois deixar disponível para você poder olhar novamente, tá? Gente, algumas coisas são super importantes para nós, professores de línguas, tá? Isso é uma coisa importante, para a gente que é professora de inglês, é importante saber se vocês são disléxicos, também é uma coisa bem importante para nós, tá? Então, se vocês puderem depois sinalizar a Edmara com esses detalhes, vai nos ajudar na preparação das nossas aulas. E alguma outra necessidade específica que vocês têm, tá bem? Mas voltando aqui para o vídeo, né? Então, o que que acontece? Tem lá um dragãozinho que, como a gente sabe, o dragão solta fogo, né? E ele começa, coitadinho, destruir as coisas porque ele vai respirar e ele solta o fogo dele e está acabando com a festa das pessoas, né? Então, essa é a historinha aqui. Vamos ver se está correto, né? Ops, faltou coisa. Ele está dizendo que tinha Scarlet, Yellow também, só não tinha Blue. Mas ok, nós não estávamos totalmente errados aqui. 'Cause I can't fight this feeling anymore. Put the words in order. Away the runs dragon. Como que vocês colocariam essas palavras em ordem? The dragon runs away. O dragão foge. Vamos lá. The dragon runs away. Vamos ver, hein? Estou fazendo o que vocês estão me dizendo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Yes! Bingo! What's the weather like? Select the right answer or answers, né? Então, como é que tá o clima? Diferente de nós aqui, que tá very, very hot. Lá pode estar o quê? Cold, hot, snowy, sunny, rainy. Cold, snowy. São essas opções? Cold, snowy. Vamos ver. Bingo! Very good. And even as I wonder, I'm keeping you inside. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought. The dragon receives a present or gives a present. Ele recebe um presente ou ele está dando um presente? Receives? Vamos ver se estamos certos. O que será? And I can't fight this. Feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. Então, né, acertamos lá 80%. Né, porque a gente não marcou todas que tinha que marcar ali. Então, a ideia, né, é que, claro que todo mundo tem a sua função no mundo e todo mundo é adorável do seu jeito, né? E olha, o dragãozinho no fim lá ficou assando um pão, né? Ele ganhou um pão para assar, ele ganhou coisas para fazer, que a menina estava lá na casa dela assando no forno, né? Aí descobriu que podia, então, deixar ele já assar ali direto, né? Então, ele teve a sua função no mundo também. Muito bem, e para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria então que vocês escrevessem algumas coisas agora. Então, eu preparei uma página no
Deixa eu só pegar aqui. No Padlet. Então a gente vai trazendo essas coisas que também são ideias para vocês poderem usar nas aulas de vocês quando vocês forem profs, né? E forem dar essas aulas aí, já vão guardando essas coisas todas. Vê se vocês conseguem entrar ali, por favor. E a ideia agora, então, é que a gente, em 5 minutinhos, escreva um cartãozinho de Natal, uma mensagem de Natal aqui, ó, estão entrando, muito bem. Para nossa turma, né? Já que estamos no Natal, vésperas praticamente, que mensagem de Natal vocês gostariam de deixar para todos nós aqui? Sempre que a gente trabalha com tecnologia, é sempre um frio na barriga. A gente pensa que vai dar certo e a gente espera que vai dar certo. Mas às vezes as coisas não funcionam como a gente quer. Ainda mais que lembrando, né? Não somos professores de tecnologia, somos professores de línguas, né, meninas? Então, espero que apareça algum cartãozinho de vocês aqui, alguma escrita. Vamos lá, gente. Testei, né? Mas nunca se sabe. Ó, graças a Deus, deu certo. Tem um anônimo aqui, ok? Vocês podem entrar no modo anônimo, né? Ou podem entrar, ó, I wish a happy Christmas and God bless you. E a gente pode curtir, a gente pode comentar, olha que máximo. I wish that this Christmas all the sadness and all the problems are replaced by smiles, gratitude, affection and positivity. A ideia é escrever em inglês, né? Mas fiquem à vontade. Merry Christmas with love in your heart. Tudo bem. A merry and blessed Christmas, and may the spirit of the birth of baby Jesus be with us all. Merry Christmas to all colleagues and teachers. Thank you. Merry Christmas, guys, and Happy New Year too. I hope the next year bring us all the things we can't reach this year. Não, será o ano da vitória. Ó, professora Maísa aqui, ó. Dear students, I wish you and your family a wonderful Christmas and a fabulous New Year's Eve. Merry Christmas to all. Have a good family reunion. Ai, me perdi? Aqui. With happiness, love and gratitude. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. I wish a good Christmas for you and your family. Merry Christmas to all you and your families. May this Christmas renew good energy and be one of pure happiness. E assim a gente vai. Olha lá, um monte de gente escrevendo. Que alegria, gente, de ver a participação de vocês em aula, né? Eu já tinha sabido. Isso, Christmas também é válido para Christmas, Fabiana. Vai tranquilo. Até porque a gente está fazendo ali uma atividade bem informal, né? Então, se fosse um texto lá, uma redação para um vestibular, não poderia, né? Mas aqui a gente pode. Olha que lindo! Esse aqui até com imagem! Que show! Com uma figurinha. Merry Christmas, may harmony and serenity be present in your home, turning the holidays into a special chapter of book filled with good memories. Acho que não vou conseguir ler todos, estou com medo de me passar de algum. Hi, I wish you have a good Christmas with your family. Fondly, David Preep. Thank you, David. Merry Christmas, everyone. Happy holidays. Merry Christmas and prosperous New Year. Christmas. Olha esse aqui com fundo diferente. Ó. This Christmas we can remember that is a celebration to bring family and friends together. I wish you all a Merry Christmas. A merry and blessed Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas for all.
And a Happy New Year with health and happiness. Saúde é tudo. Ano passado eu estava com Covid no Natal, gente. Merry Christmas, everyone. We can do this. This class is already our gift. Ah, que meigo. Coraçãozinho pra ti. Merry Christmas, dear folks. Have a very wonderful holidays to you all. Dear class, this Christmas I want to express my gratitude for sharing this incredible year with you. Every love, every challenge overcome, and every special moment made our class unique and special. Merry Christmas and New Year full of accomplishments. With love, Rosangela. Thank you, Rosangela. Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas, teacher. Thank you. Merry Christmas, student. A merry and blessed Christmas to all of you. A blessed Christmas to all colleagues and teachers. Isso aqui vai ficar lá para nós. Depois eu vou colocar lá no Moodle também. Então vocês já vão ter essa linda página aí, né? Para a gente lembrar de um do outro, né? E lembrar dessas nossas gloriosas primeiras aulas aqui. Daqui a 4 anos vocês vão estar se formando, né? E aí vão estar lembrando deste momento lá na formatura. Que honra estar aqui com vocês. Bom, por mim é isso. É isso, Maísa. That's all for today, folks. That's all. É isso, Edmara. Espero que tenha ficado a contento, assim, né? Qualquer coisa, aceitamos de bom grado os comentários. Eu vou falar que ficou ótima a aula, muito interativa, muito boa, gostei bastante. Já usando tecnologia, já de primeira, assim, muito legal. E a participação dos alunos tem sido ótima na sexta-feira também, fiquei muito feliz. Muito obrigada, então, gente, pela presença de vocês. Have a very nice Christmas. See you. Obrigada, pessoal, pela participação. Foi ótimo. Bom conhecê-los.